aí, galerinha, vocês estão bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Com Amor Honey. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, né, sobre como foi chegar aqui em Sydney pra mim, que venho de uma cidade muito pequena. Então, é isso. Editor, roda a vinheta. Quem não sabe, eu sou a Honey, tenho 26 anos e estou há quase 3 anos aqui na Austrália. E eu venho de uma cidade em Minas chamada Itabirito, que fica a mais ou menos 40 minutinhos da grande capital, BH, Belo Horizonte. E, gente, a minha cidade, por exemplo, ela não tinha, antes de eu vir pra cá, ela não tinha shopping, não tinha cinema, não tinha tantas coisas que você pudesse fazer. No caso, tudo quando se diz na questão de entretenimento que a gente queria fazer, a gente precisava se deslocar até Belo Horizonte. Então, eu não tinha tanto acesso assim a essas coisas. Então, quando eu cheguei aqui em Sydney, pra mim foi assim, uau! Porque, por exemplo, eu conheci a praia, gente, quando eu tinha 18 anos. E de Minas pra praia, você precisa de 8 a 12 horas, né, dependendo da cidade que você mora, de carro, pra chegar na praia. Então, a gente ia à praia uma vez no ano, né, por alto. Aqui, eu moro a 1 hora da praia. Então, por mais que para algumas pessoas isso seja longe, para mim, eu considero que eu moro na praia. Ter acesso à praia, poder andar nos transportes públicos, né, de madrugada, vamos dizer assim, porque antes de eu ter carro, eu andava muito de transporte público, então eu acordava às vezes 3 horas da manhã para pegar o ônibus e ver o nascer do sol na praia. E, tipo, de uma forma segura. Eu me sinto segura em andar sozinha para fazer as coisas. Tudo que eu vou fazer, praticamente, eu preciso ir a um shopping. Então, quando eu cheguei aqui, eu ficava assim com meu marido: meu Deus, vamos no shopping! Todos os dias, praticamente, ia no shopping. Hoje já se tornou até uma coisa comum, na verdade, né? Porque, basicamente, tudo é feito no shopping. Cada subúrbio, né, que aqui os bairros têm nome de subúrbios, cada subúrbio que você vai ter lá 1 ou 2, 3 shoppings, então vira realmente uma coisa do cotidiano. Então é isso, é um mundo de coisas novas, um mundo de possibilidades. Eu lembro que eu achava tão diferente quando eu chegava no supermercado lá em Itabirito e eu via alguém falar inglês, eu ficava assim, nossa, meu Deus, tá falando inglês, será que eu entendo alguma coisa? E hoje pensar que virou parte do meu dia a dia, tá falando inglês, você sentir, né, o seu inglês melhorando, porque eu cheguei aqui, gente, eu não tinha inglês nenhum. Então, você vê que você tá conseguindo evoluir, que você tá conseguindo se comunicar melhor, que você tá conseguindo fazer coisas que antes pareciam tão distantes, isso é muito gratificante. Você fazer amizades, eu acho que é algo indescritível. E principalmente para quem vem de uma cidade pequena, você tem esse choque com o tamanho de Sydney, sabe? Porque Sydney é uma cidade, gente, muito grande e, assim, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo dessa cidade. Tem tantos festivais, tem tantos lugares para você poder ir, fazer trilha, sair para poder comer. O acesso que você tem a tudo isso, independente se você é um médico, se você é uma cleaner, você tem acesso. Tanto que meu marido e eu, a gente fica chocado com quão é bom isso. Que se você tá na City e você vê o restaurante mais caro e você falar que você quer jantar lá, independente da sua profissão, isso é acessível para você. Você não vai comprometer a sua renda do mês inteiro, sabe? Então isso é, assim, algo muito diferente. É uma realidade muito doida pra gente, porque a gente continua em contato com os nossos amigos e familiares do Brasil, e às vezes a gente vê que, por exemplo, uma barra de chocolate, gente, custando R$300, quanto tempo você não precisa trabalhar para comprar essa barra de chocolate, sabe? É uma loucura, é algo fora da realidade. E aqui não, você vai no mercado, você tem condições de comprar de tudo, graças a Deus, e é o que a gente deseja pro Brasil, sabe? É o que a gente deseja, que é o mínimo, gente. É o mínimo todo mundo que trabalha ter condições de se alimentar com o do bom e do melhor, ter condições de sair para poder passear com a família, sabe?
A gente percebe o quanto que tem sim essa diferença. Não é que eu tô vendendo a Austrália, não é que a Austrália é easy, né, que é facinho. Não é, a gente tem sim muito perrengue. Por exemplo, hoje, dia 16 de fevereiro, acabei de descobrir que tomei um golpe. A empresa que eu trabalhei ano passado fechou e não me pagaram, tô aqui na luta para receber. Então tem sim perrengues, galerinha, mas os prós são muito maiores, sabe? E você viver essa experiência te abre muitos olhos. Você consegue perceber o quão o mundo é grande e o quanto que no Brasil, infelizmente, as coisas são muito injustas. Mas é isso, é só um resuminho de diferenças que eu percebi morando aqui. Do meu ponto de vista, que sou uma mineirinha de uma cidade bem pequena. Gente, outra coisa também, né? A rua. Eu não tinha o hábito de dirigir, né? Eu dirigia muito pouco no Brasil. O que eu fazia mais era pilotar. E quando eu cheguei aqui, eu nunca tinha pego BR no Brasil, por exemplo. E quando eu cheguei aqui, gente, não são só 2 faixas, são várias faixas. Então, assim, eu pegava o trânsito e ficava, meu Deus, como que muda de faixa? E hoje em dia eu já consigo dirigir tranquilamente, graças a Deus. Foi só um adendo às informações. Mas você vai passando, ainda continuo, sabe, chocado com a beleza. Olha, por exemplo, isso aqui, gente, olha. Ainda chego aqui e fico, uau! Meu Deus, eu tô aqui. E eu desejo de coração que cada um de vocês consiga realizar os seus sonhos, né? Que vocês possam também ter experiências maravilhosas. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, tá? Demorou um pouco para eu poder abrir esse canal, mas finalmente tô tirando do papel para compartilhar com vocês um pouquinho da história, né? Um pouquinho de tudo que acontece aqui. Depois eu vim contar um pouquinho dos perrengues também. Mas é isso, galerinha. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.